Então, a tetania, ela vai acontecer daquela forma ali, né, que eu falei, né, de acordo com a intensidade, a dependência, né, do nível de trabalho, né. Se eu estiver lá no reto, caminhando no plano, eu vou ter uma intensidade de trabalho. Se eu começar a subir um morro, meus músculos já vão começar a ativar mais despolarizações ali, a acetilcolina vai chegar com mais intensidade lá na fenda pós-sináptica e vai ativar lá mais placas motoras, mais unidades motoras que vão ativar mais músculos, tá? E vão fazer o potencial de ação acontecer mais vezes, isso vai gerar somação e, se eu continuar até a falha muscular, tetania, até a depleção dos nutrientes musculares, principalmente o glicogênio. Tá? Raramente, esse processo, porque tem revistas, tem pessoas e estudiosos que falam que a tetania ela se dá pelo quê? Pela diminuição da produção de acetilcolina na fenda pré-sináptica e a formação das vesículas ali, né, pré-sinápticas, que vão migrar para a fenda pré-sináptica e serem lançadas ali através do potencial excitatório pré-sináptico, que é o PEPS, que a nossa amiga falou aqui antes, tá, na fenda sináptica. Então, isso aqui raramente acontece, tá? Essa fadiga muscular pela diminuição do neurotransmissor. Geralmente, o que acaba primeiro é o glicogênio, tá? Então, o músculo ele falha primeiro por falta de glicogênio ali, que não vai ter mais como gerar energia, vai entrar em fadiga muscular, a gente começa a faltar glicogênio, começa a converter ácido pirúvico em ácido lático, então começa a fazer, em vez da quebra ali da glicólise anaeróbica e da glicólise aeróbica, gerar energia através de fermentação do ácido pirúvico em ácido lático, em vez de gerar através da quebra da glicólise, já não está mais fazendo fosforilação oxidativa também, que é o que? A doação de um complexo de creatina mais fosfato, que doa um fosfato para o ADP, para o difosfato de adenosina, para ele voltar a se tornar ATP e com isso ter mais energia disponível ali, tá? Por isso que a gente toma creatina também. Tem alguém enrolado aí? Não tá Pode dando falar. pra te ouvir. Não tá dando para me ouvir? Alô? Tem alguém me escutando? Galera? Peraí. Para mim aqui sumiu a voz do Marco e também sumiu os slides. Se tiver uma das Voltou duas aí, galera? Voltou? Voltou. Aonde que parou aí? Voltou agora. Foi. Porque eu acho que esse Teams aqui é meio do Paraguai, sei lá. De vez em quando ele dá isso, né? Ele para. Se vocês verem que parei de falar, meu irmão, eu não paro de falar nunca. Então, se vocês verem que eu parei de falar, é porque deu ruim, me avisa aí, tá? Ok. Parou em tetania incompleta. Parou no outro slide, no outro. Mais um aqui? Não, depois. Beleza. Não, incompleta. Incompleta. Então, beleza. Então, o que eu estava falando aqui da tetania incompleta é que a gente tem lá, isso aqui no caso é quando você tem estímulos sucessivos, várias despolarizações, vários abalos musculares, a gente chama de abalo, que é como se fosse abalo sísmico mesmo, tá? São essas contrações, processo de contração e relaxamento da placa, da musculatura ali. A tetania incompleta nada mais é do que uma somação onde a gente chega próximo à tetania. A tetania, vocês lembram que é a fadiga do músculo, né? Em função da diminuição da glicose disponível. Provavelmente a mais assim, o que mais acontece é a diminuição do glicogênio disponível ali no músculo, tá? Então a gente tem lá a duração e atividade contrátil dessas contrações estimulada a partir da necessidade ou não de aumentar o trabalho, tá? Se eu aumento o trabalho, por exemplo, eu estou caminhando no reto,
eu estou ativando ali um X de placas motoras, eu estou liberando um X de acetilcolina ali na fenda pós-sináptica, estou fazendo um X de despolarizações ali das minhas células, gerando o potencial de ação para fazer a contração muscular. Já comecei a subir uma escada, já aumentei, né? Já ficou mais pesado. Comecei a subir uma ladeira, já aumentei. Peguei a menina no colo para subir a ladeira, aumentou mais ainda, entendeu? Continuei subindo. Quase cheguei na falha, larguei a menina. Opa, tetania incompleta. Tá? Continuei subindo com a menina no colo até o final, até cair de joelho no chão, cheguei na tetania. Então, tive a fadiga muscular. Geralmente isso acontece por diminuição do glicogênio disponível, tá? Raramente acontece por diminuição da produção do neurotransmissor disponível na fenda sináptica. No caso aqui, é a nossa querida acetilcolina, que tem receptores muscarínicos lá na musculatura esquelética, e eles que vão lá fazer lá a mudança lá da conformação da proteína G, que vai liberar lá a sua porção alfa, fazendo com que o segundo mensageiro ative lá os processos de liberação do cálcio. Então vamos lá. Então, o aumento gradual da tensão muscular é mediado pelo recrutamento ordenado de diferentes tipos de unidades motoras. Isso que eu estava falando aqui, tá? Resumidamente. A contração do músculo depende do tipo de unidade motora, e essa unidade motora ela constitui-se de um neurônio motor e o conjunto de fibras por ele inervado. Então, um neurônio motor, tá? Uma unidade motora pode ativar várias fibras juntos, tá? É o que acontece lá no peitoral maior, tá? Eu tenho o músculo peitoral maior e tenho o nervo peitoral maior, tá? Que inerva o músculo peitoral maior. Vocês vão ver isso em anatomia. Ele vem de um ramo só, tá? Um ramo nervoso, um neurônio motor, e ele ativa um conjunto de fibras musculares, que são as fibras do músculo peitoral maior. Por isso que é uma ignorância quando lá na academia os caras tentam treinar o miolo do músculo, lá, a parte de baixo do músculo, a parte de cima do músculo, fazendo a mais variada gama de movimentos exóticos, tá? Então, quando você está ativando a musculatura e ela tem só um neurônio motor que ativa todas as fibras, não tem essa de ativar mais aqui e mais ali, tá? Beleza? Deu para entender isso aí? Galera, tem alguém comigo? Deu para entender. Sim. Nós temos aí, bem, a parte de musculatura estriada esquelética foi, tá? É isso. Vocês têm alguma dúvida? Não. Tá tudo bem explicadinho? Se tiver alguma dúvida, fala, galera. Vamos lá, pra gente ir para músculo estriado cardíaco. Pegaram ali bem ali a parte das proteínas deslizantes, actina, miosina, essa parada toda ali? Deu para entender? Sim. Beleza, show de bola, então. Eu não entendi. Só depois, mas deu pra entender. Não entendi. Falei que é só estudar depois mais um pouco, mas deu pra entender sim. Ah, beleza. Mas se tiver alguma dúvida, é só falar, tá? Agora eu vou pedir para vocês 2 minutos, tá? 2 minutos e a gente volta, tá? Só vou ali fazer um xixi, pegar um café. O horário agora veio. Cara, por mim pode seguir, cara. Tá, beleza, vamos tocar então. Tô ouvindo. Beleza, show de bola. Então, galera, agora a gente vai falar daquele músculo que dói. Dói quando a gente é rejeitado, dói quando elas fazem a gente sofrer. Músculo cardíaco. Vamos lá. Bem, gente, o que acontece? O músculo cardíaco, ele tem basicamente mesmo mecanismo de ação, de contração do músculo estriado esquelético. Só que tem algumas coisas diferentes aí, tá? Vamos lá. Lembra que eu falei lá, para a gente lembrar das diferenças, que o músculo estriado esquelético, ele depende de quê? De neurônio motor. Ele depende de estímulo lá da acetilcolina liberar lá do neurônio eferente, né, que vem lá da medula e vai estimular lá, vai excitar a placa motora, vai fazer todo aquele início ali do potencial de ação, etc, né? Aqui no músculo cardíaco é diferente, tá? 1% do volume total, tá, do órgão coração
é composto por fibras autoexcitáveis. São fibras que no momento ali da nossa querida formação, né, lá de feto, elas se diferenciaram, tá? E para que elas servem? Elas funcionam como se fosse o nosso marca-passo natural, tá? Elas geram os próprios impulsos elétricos delas, sem a necessidade de neurônios motores, tá? E o nosso coração também é composto, obviamente, por fibras contráteis, tá? Que dividem o coração em 4 câmaras. Que vocês estão cansados de saber aí, que são os 2 átrios, né, e os 2 ventrículos, tá? Para dividir os 2 átrios entre si, a gente tem lá o septo interatrial e os 2 ventrículos entre si, o septo interventricular. E os átrios dos ventrículos, o septo átrio-ventricular. Isso aí tudo divide eletricamente, tá? Eletricamente, o coração em 4 câmaras separadas, beleza? Vamos lá, então. Essas células cardíacas, elas são mais curtas e elas são uninucleadas e ramificadas. Lembra lá de BCTD, não, que vocês não fizeram ainda, né? Não, é BCTD, né? É a MEC que vocês ainda não fizeram. Lembra lá na MEC que a diferença lá entre uma célula muscular estriada esquelética e a estriada cardíaca? A estriada esquelética, ela é mais fusiforme, ela é mais, tem assim, eu não sei o que significa um fuso, mas ela é mais compridinha, né? E mais fininha nas pontas. E ela é multinucleada, ela tem necessidade de vários núcleos. E o núcleo dela é mais localizado na periferia da célula. Já a célula do miocárdio, ela é ramificada, ela possui ramos, né? Ela tem um raminho, e ela faz a comunicação entre uma célula e outra através desses discos, chamados discos intercalares. Isso aqui é que permite a passagem do potencial de ação, tá, de uma célula para outra. E isso torna a musculatura estriada cardíaca uma musculatura específica por isso, porque ela funciona em forma de sincício. O que é isso, sincício? São várias células que funcionam da mesma maneira, beleza? Elas funcionam da mesma maneira, elas funcionam juntas ali, tá? No mesmo, trabalhando juntas, elas são unidas. Assim como as fibras musculares esqueléticas, as cardíacas são estriadas, elas também têm aquele aspecto estriado e apresentam essa estrutura formada por sarcômeros, né? O sarcômero é aquela menor unidade contrátil do músculo composta ali pelas cadeias pesadas de miosina e actina, né? Vamos lá. Então, a gente tem aqui, as células autoexcitáveis que estão aqui, em roxinho, parece essa minhoquinha aqui dentro do miocárdio, tá? O primeiro aqui que a gente tem é o nodo sinoatrial, ou o nodo sinusal, chamado. Aí, dele para o outro nodo aqui, que é o nodo atrioventricular, a gente tem algumas fibras que fazem a ligação entre um e outro, que são as vias internodais ou fibras internodais, tá? E entre os átrios e os ventrículos, a gente tem aqui o septo atrioventricular e a gente tem do nó atrioventricular para o ventrículo o feixe de His, que é uma diminuição do espaço aqui, é uma redução do calibre da fibra que vai causar um retardamento do estímulo, do sinal, proporcionando com que os átrios contraiam em um período diferente dos ventrículos. Tá? Então, a gente tem que construir fazer sístole atrial, enquanto o ventrículo está fazendo diástole. Tá? Sístole ventricular, enquanto o átrio está fazendo diástole. Tá? Senão, a gente teria um choque cardiogênico, que é o quê? É o que acontece quando a gente toma um choque, tá? Choque, às vezes, um choque de alta, com a eletricidade muito alta lá, acima de 1.200 watts, e você pode ter um choque cardiogênico, que seria o quê? Uma desconfiguração
desse sincício, né, desse trabalho de sincício. Então o átrio ele acabaria batendo junto com o ventrículo e a bomba não ia funcionar, né? Não ia jogar mais sangue para lugar nenhum e ele ia sofrer ali um processo de fibrilação da musculatura. Para a pessoa voltar o coração bater de novo, tem a necessidade aí do desfibrilador. O desfibrilador vai dar outro choque aqui e ele volta a funcionar de maneira adequada. Muitas vezes, né? Senão a pessoa vai a óbito. Beleza? Então, ó, essas células autoexcitáveis são independentes da ação e liberação de neurotransmissores. Elas são capazes de promover o seu próprio potencial de ação se autodespolarizando. Por isso que o transplante de coração ele é possível, né? Imagina se a gente tivesse que ligar o sistema nervoso autônomo, né, ao coração, né? A gente ia ter que, não ia dar certo, não tem como ligar ali, apesar, a gente vai ver mais para frente, do sistema nervoso simpático ter ligações por todo o miocárdio e o sistema nervoso parasimpático, que é o inibitório, agir em cima do nódo sinoatrial, a gente não precisa desses dois mecanismos para que o coração bata, ele tem um ritmo próprio já, tá? Então, aqui ó, no nódo sinoatrial, ele tem um estímulo de 70 a 80 batimentos por minuto, tá? Já no nódo atrioventricular já cai, vai de 40 a 60, nas fibras de Purkinje e no feixe de His aqui, 10 a 40 batimentos por minuto, beleza? Essa referência do Guyton, tá? Então pode seguir. Então, ó, elas se autodespolarizam. Então, no caso aí de eu ter um problema no nódo sinoatrial e ele parar de funcionar, quem vai assumir a bronca vai ser o nódo atrioventricular, tá? Aí, mesmo que o átrio pare de contrair, ele vai ter lá um esvaziamento rápido por aumento da pressão da válvula tricúspide e vai jogar sangue da mesma forma aqui para o ventrículo, só que ele vai estar batendo. Quem vai estar assumindo esse controle vai ser o nódo atrioventricular. Só que aí a pessoa vai chegar lá na emergência com a frequência como? Lá, 40, 60 batimentos. Vai estar 30, 40 batimentos por minuto. Aí tu olha, opa, aconteceu alguma coisa aí. Aí vai botar ele lá naquele exame lá, no exame para ver o coração lá, ai meu Deus, saiu da cabeça agora. E aí vai estar lá batendo a menos sinal de que deu ruim lá. Isso, eletrocardiograma, tá? Depois eu vou dar aula para vocês de eletro também, tá? Apesar de eu não ter lembrado o nome do exame, mas eu sei. Vamos lá. São células independentes, então, tá? Isso que é importante vocês lembrarem. Cada uma tem a sua frequência de disparo próprio. Nódo sinoatrial 70-80, nódo atrioventricular 40-60, fibras de Purkinje 10 a 40 batimentos por minuto, beleza? Quando uma falha, a outra vai assumindo até chegar lá nas fibras de Purkinje. Isso aí é um mecanismo de defesa do próprio coração para ele não parar, tá? Por isso que a gente tem essa escadinha aí, tá? Tem o nódo sinoatrial, em primeiro lugar, ele sobrepõe o estímulo em cima dos outros, tá? Não significa que esse aqui tá 40-60, que quando esse aqui bater vai chegar aqui vai ser 40-60, não. O que diminui a velocidade de passagem, de propagação do estímulo de um para o outro é justamente esse gargalo que é feito aqui no feixe de His, tá? Que vai diminuir a passagem do estímulo e a velocidade de condução vai ser diminuída aqui, tá? O nódo sinoatrial possui maior capacidade de desenvolver potencial de ação, comandando o ritmo cardíaco sinusal. Ele que comanda, tá? O nódo sinoatrial. No caso de dar ruim aqui e cair para 40, 30, depois a pessoa tem que botar um marca-passo aqui, tá? Um marca-passo externo, e aí volta tudo ao normal, porque o que a gente quer mesmo é que ela bata lá entre 60 e 75 batimentos por minuto, tá? 70, 80, mais ou menos, tá? E o que vai gerar a capacidade de todas as fibras, tanto dos átrios quanto dos ventrículos, de baterem juntas ao mesmo tempo, é justamente as junções comunicantes e as vias internodais, que fazem essa propagação do potencial de ação para todas as fibras de uma maneira homogênea. Beleza, galera? Deu para entender isso aí? Beleza, vou entender como sim. Então a gente tem lá, ó, diferente lá do nosso músculo estriado
esquelético, a gente tem lá no nosso coração, as fibras elas se comportam de uma maneira diferente. Elas se comportam num ritmo chamado ritmo de marca-passo, tá? E é isso que é a diferença lá entre o músculo estriado esquelético e o cardíaco. Ela não gera uma hiperpolarização para repolarizar, tá? Ela vai direto ali, ela vai fazendo direto, ela despolariza e repolariza, despolariza e repolariza, despolariza e repolariza, tá? Ela não tem a necessidade de fazer hiperpolarização para reativar o potencial de ação, tá? A todo momento, a todo tempo, esse potencial de marca-passo gerado pelo nódo sinoatrial, tá? Ele vai fazer essa despolarização da membrana nesse período de tempo. O que acontece aqui é um aumento ou diminuição do período refratário, tá? Que a gente não tem lá na membrana da membrana do músculo estriado esquelético, tá? Então, essas células, o que elas fazem? Elas atingem o limiar de excitabilidade, tá? Ativam os canais iônicos dependentes de cálcio e potássio, tá? Vai ter a despolarização, tá? São canais chamados canais FANI, tá? Que vão fazer esse influxo de sódio para dentro ali da membrana, e para fazer lá o influxo de sódio é a despolarização lá, que vai gerar lá aquele mesmo processo de despolarização da membrana através do sódio. Olha ali, ó. A gente vê aqui, ó, a gente tem o cálcio entra e o potássio sai, diferente lá da musculatura esquelética que a gente tem a necessidade do sódio, tá? Aqui é cálcio e potássio, tá vendo aqui, ó? Cálcio entra, potássio sai, ó. Aqui a gente tem só a ativação, a despolarização pelo sódio, mas depois quem entra na história é o cálcio, ó. O cálcio já entra através dos canais FANI, tá? Que é esses canais IF, despolariza, e aí chega lá em 20, mais 20, fecha o canal de cálcio, ele fica inativado, e abre o canal de potássio, que repolariza a célula. Aí aqui vem o potencial de ação, estimula a abertura do canal de sódio, abre, o canal de sódio chega a menos 40, atinge o limiar de excitabilidade da célula cardíaca, que é menos 40, abre o canal de cálcio chega a menos 20, ele fica inativado, abre o canal de potássio, chega a menos 60, ativa os canais de sódio, abre os canais de sódio, despolariza a membrana, atinge o potencial de ação, abre os canais de cálcio, canal de cálcio, vai ter influxo de cálcio para dentro da célula, esse cálcio que está ali no retículo, já está ali no citoplasma, vai ter uma despolarização, e assim vai, beleza? Assim que vai ser o potencial de ação da célula do músculo estriado cardíaco. Lembra lá do músculo estriado esquelético? Tinha o quê? Tinha a abertura lá dos canais de sódio, aí dos canais de sódio, aqui era só sódio, lembra? Na verdade, ativa sódio, potássio, tudo junto. Então, ativava sódio e potássio, chegava aqui, os canais de sódio ficavam inativos, abria o canal de potássio, repolarizava, hiperpolarizava, aí vinha a bomba de sódio e potássio, deixava tudo normal para um novo evento. Lembra disso? Aqui não tem isso. Aqui tem, ó, ativação lá de canal de sódio pelos receptores lá, pelos canais FANI, que vem lá ativação lá pelo marca-passo natural, que é o nódo sinoatrial, que bate de 70 a 60 vezes por minuto. Ele vai ativar o potencial de ação, chegou no potencial de ação aqui, menos 40. Ele vai ativar o potencial de ação, vai despolarizar a membrana, polarizou a membrana, tem todo o processo de contração, aí depois chegou a mais 20, inativa o canal de cálcio, entra na história quem? Potássio, ó, potássio sai, começa a sair, despolariza a membrana, e esse processo recomeça esse ciclo e não para, beleza? O que tem um aumento ou diminuição depois, mais para frente, a gente vai ver, é do período refratário, tá? Esse período refratário aqui, ele é controlado justamente pela acetilcolina, que é
é o estímulo parasimpático que diminui a frequência cardíaca no momento de necessidade. A gente vai ver mais para frente aí. Mas, basicamente, o processo de potencial de ação do músculo cardíaco é esse. Deu para entender, galera? Dá o feedback aí, que isso é importante. Professor, Deus. monitor, tem gente no chat com dúvida. Ah, beleza, eu vou ter que sair daqui e ir lá no chat para ver qual que é. Peraí. Maria, Alina saiu. Rapaz, que chat é? Eu não tô vendo nada aqui. Peraí, deixa eu achar. Peraí. Pá. Nós estamos ouvindo. Segue o jogo, Eletro. Pode repetir isso dos batimentos, por favor? Dos batimentos? Isso aí foi agora, é isso? Ó, beleza, vou repetir dos batimentos. As junções gap, elas ficam entre as fibras musculares, tá? Eu vou mostrar ali. Vai estar ali já, eu vou mostrar, tá? Isso a gente vai repetir mais vezes, tá? Relaxa. Vamos lá. Então, ó, esse aqui, ó, do batimento é o seguinte. Eu tenho, diferente lá do músculo estriado esquelético, no músculo cardíaco, eu não tenho necessidade de liberação de acetilcolina na fenda sináptica para despolarizar a membrana. Aqui eu tenho o disparo do nodo sinoatrial, entendeu? Ele vai despolarizar, ele que vai ser o start ali para iniciar esse processo aqui, ó. Aqui ele está em repouso, que é menos 60, você consegue ver aqui? Não consigo aumentar isso aqui, consigo? Deixa eu ver se consigo aumentar esse trem. Ah, consigo, ó. Beleza, legal, tecnologia, né? Vamos lá, então aqui, ó, ele está em repouso, tá vendo? Então, o que é esse potencial de marca-passo? Ele está em repouso. Quando ele chega em repouso aqui em menos 60, o nodo sinoatrial, lembra que ele tem lá uma frequência de disparo de 70 a 80 batimentos por minuto? Lembra disso? Então, o que acontece? Quando ele dispara, ele dá um disparo, o que ele vai disparar aqui? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai abrir os canais de sódio, tá? Ó, olha aqui, ó. Sódio entra, tá vendo aqui? Sódio entra. Aqui, ó, tá aparecendo aqui? Opa. Ó, sódio entra, tá? Então, disparou lá o nodo sinoatrial, tá? O sódio entrou. Aí aqui tá em menos quanto? Ó, vamos botar lá para vocês verem. Ó, menos 60, tá? Aí disparou, o sódio entra. Entrou o sódio, o que vai acontecer? Vai despolarizar a membrana, lembra? Mesma coisa lá do músculo cardíaco, do músculo estriado esquelético, vai despolarizar. Vai despolarizar, vai acontecer o quê? Vai ficar mais positivo ou mais negativo o interior da célula? Bora, galera. Fica mais positivo. Não, vai ficar mais negativo, tá? Vai ficar mais negativo, vai ficar menos... vai ficar mais positivo, ele vai ficar menos negativo. Isso, desculpa, perdão. Então ele vai de menos 60 para menos 40. Então ele ficou menos negativo, ficou mais positivo, né? Até ele chegar aqui, ó. Em menos 20, tá? Quando ele chega aqui em menos 40, ó, limiar, tá vendo o limiar? Isso aqui é porque ele vai disparar o potencial de ação. Ele disparou o potencial de ação aqui da abertura dos canais de quê? De cálcio. Ó, tá vendo aqui, ó? O cálcio entra. Aqui, ó. Daqui, o cálcio começa a entrar, ó. Aqui era sódio, ó. Abriu o sódio, despolarizou mais a membrana até chegar em menos 40. Chegou em menos 40 é o limiar para a abertura dos canais de cálcio. Aí o cálcio entra, vai despolarizar mais ainda a membrana, mais rápido. Pode ver que aqui, ó, olha como é que o cálcio ele não é mais 2, ó. Então ele vai deixar mais positivo muito mais rápido, ó. Entendeu? Por isso que aqui esse ângulo aqui do sódio é menos íngreme, ó, é uma rampa menos íngreme, e aqui o do cálcio, ó, é mais íngreme, tá vendo? Então o cálcio... Quando o cálcio entra, o sódio está inativado? O sódio, ele tá... não, é tudo junto, tá tudo junto, tá? O sódio, ele só vai fechar quando te chegar em menos 20, em 20 aqui, ó, tá vendo? Quando chegar em 20, fecha tudo daí. Fecha não, inativa, tá? Inativa. A gente tem a mania de falar fechar, né? Mas não é, tá? É inativo. É errado falar fechar, tá? Então aqui, ó, tive o potencial de ação lá do marca-passo lá natural, que é o nodo sinoatrial. Ele vai disparar o potencial de ação que vai ativar os canais de cálcio, de sódio, tá? Os canais de sódio vão abrir,
vão despolarizar a membrana, que vai chegar em menos 40, que é o quê? Menos 40 é o limiar de excitabilidade para ativar os canais de cálcio, tá? Voltagem dependente. Esses canais de cálcio voltagem dependente vão despolarizar a membrana muito rápido, porque eles são mais 2, ó, é mais 2, tá? E junto ainda vai estar aberto ali os canais de sódio. Chegou aqui em mais 20, ó, o que vai acontecer? Vai inativar esses canais. E aí a gente tem a abertura de quem? Do canal de potássio, que vai fazer a repolarização, tá? Quando chegar aqui de novo em menos 60, ó, de novo aqui, ó, tá vendo que ele não tem hiperpolarização, ele não é igual o músculo estriado esquelético que desce para menos 90, daí ativa a bomba de sódio e potássio, tal, e volta para o repouso. Aqui não tem potencial de repouso. É marca passo, é assim, ó, tchum, tchum, vai embora, igual lá no eletrocardiograma, beleza? Deu para entender agora? Você Igual. pode repetir, por favor, essa parte do potencial de repouso que ele não tem? Olha só, o potencial de repouso seria o quê? Seria lá no músculo estriado esquelético, tá? Que ele fica em repouso, ele está em repouso, né? A gente está dormindo, ele está em repouso. Ele não é voluntário, o músculo estriado esquelético? Ele não é voluntário, não depende da nossa vontade para acontecer? Hã? Sim. Depende, né? Então, ele está em repouso, ele tem potencial de repouso. O teu coração, tu pensa para ele bater? Não. Não, né? Então, ele não tem potencial de repouso por isso, tá? Ele precisa estar toda hora funcionando como um marca-passo, tá? Desde a hora que você, desde lá da terceira semana de gestação até o momento da sua morte, o coração ele não para de bater. Se ele parar, dá ruim, você morre, entendeu? Então, o potencial, em vez de repouso do coração, a gente chama de potencial de marca-passo. Entendeu isso? Pegou essa parada? Por que marca-passo? Porque ele tem que fazer isso aqui, ó. Ele não pode parar. Ele tem que despolarizar, repolarizar. Despolarizar, repolarizar. Despolarizar, repolarizar. Beleza? Entendeu? É só isso. Aí, como Sim. funciona? Agora eu vou repetir como funciona. A gente lá no músculo, aqui ó, começando aqui, tá vendo a bolinha azul? Lá no músculo, a gente começa como? A bolinha azul aqui é a acetilcolina, vai estimular aqui, que é estimulada aqui no neurônio motor, que vai despolarizar ali a membrana, vai atingir o potencial de ação de abertura dos canais de sódio voltagem dependente, que vai despolarizar a membrana toda no processo de tudo ou nada, lembra? De processo tudo ou nada? E aí esse potencial de ação vai acontecer como? Vai despolarizar o sódio, e vai o potássio lá embaixo e repolariza e hiperpolariza. Aqui não. Aqui a gente tem a abertura dos canais de sódio, tá? Aqui, ó, que eles são voltagem dependente. Então, quando ele é ativado lá pelo estímulo elétrico do nódo sinoatrial através dos canais IF, que são os canais FANI, o que vai acontecer? Ele vai abrir os canais de sódio da membrana inteira, tá? E vai ativar os canais de sódio e de cálcio e de potássio. Só que lembra que eu falei que os canais de sódio e os canais de cálcio são voltagem dependente? Então, quando chegar em menos 40, os canais de cálcio vão abrir. Entendeu? Beleza? Então, estou em menos 60. Quem ativou lá a abertura dos canais de sódio? Potencial de marca-passo do nódo sinoatrial, que é o nosso marca-passo natural, que lançou um estímulo lá nas fibras internodais, e aí lançou lá, através das junções comunicantes, lá as junções gap, um estímulo para todas as fibras do miocárdio. Quando chega esse estímulo, ele vai fazer o que primeiro inicialmente? Ativar aqui, ó, a abertura dos canais de sódio, voltagem dependente. Abrir os canais de sódio, eles são mais lentos, eles são positivos, mas eles são mais lentos que o potássio, que o cálcio. O sódio é Na+, o cálcio é Ca+2, tá vendo? Por isso que quando o sódio abre, tem aqui a despolarização mais lenta no início aqui, ó, e depois quando abre o cálcio, ó, ele sobe rápido, íngreme, entendeu? Por isso que esse gráfico é assim, entendeu? E aí, quando chega aqui em mais 20, ó, mais 20, já está muito positiva lá a membrana.
o que tem aqui? A inativação dos canais de cálcio e sódio e a ativação de quem? Dos canais de potássio, que vão fazer a repolarização. Quando eu chego em menos 60 de novo, eu já tenho outro estímulo lá do nódulo sinoatrial para ele fazer o quê? A abertura dos canais de sódio, entendeu? Alguns canais de cálcio abrem, canais, entendeu? E aí, ó, tem a grande quantidade de canais de cálcio aberto, mas ainda tem a abertura de canais de sódio aqui, entendeu? Aqui, ó, canais de cálcio e canais se abrem, ó, e tem a repolarização. Deu para entender? Pegou isso aí? Despolarização pelo sódio e pelo cálcio. Repolarização pelo potássio. Só que não tem hiperpolarização. Só isso. Beleza? Chega em menos 60, ele vai de novo para um novo batimento. E continua assim. Não tem estado de repouso da fibra. Deu para entender agora ou não? Pode falar. Entendi, não tem hiperpolarização justamente por não ter repouso, né? Não tem repouso, não tem a hiperpolarização ali. Ele não tem essa característica de hiperpolarizar. Entendeu? Tá, então o tempo todo despolarizando e repolarizando. Repolarizando, por isso que se chama potencial de marca-passo. Entendeu? Vamos continuar aqui, que qualquer dúvida a gente continua aqui tirando dúvida aqui. Vamos embora. Então aqui, ó, deixa eu parar aqui a